Saudamos a todos com a paz do Senhor. Desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez um estudo da Palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que vai nos dizer assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 14 ao 17. Amém? Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem curtido, que tem deixado seu comentário, você que não é inscrito ainda, está chegando aqui pela primeira vez no canal, tem um nome vermelhinho aí, inscrever-se, se inscreva, deixe sua curtida, que é muito importante para nós, amém? Nossa introdução desse estudo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, vai dizer assim: os versos 10 a 14 de 2 Timóteo 3 formam um único parágrafo subdividido em duas partes, do verso 10 ao verso 13 e do verso 14 ao verso 17. Cada uma dessas partes inicia-se com a partícula adversativa, do grego su, que diz tu, porém. Assim, um nítido contraste entre aquilo que Paulo descreveu sobre os falsos mestres no verso 1 a 9 e sua orientação a Timóteo no verso 10 a 17. Os falsos mestres naufragam na fé, 1 Timóteo capítulo 1, verso 19. Mas o jovem Timóteo deve continuar na fé. Observa-se ainda que cada uma das partes do parágrafo em questão tem uma temática. Na primeira, verso 10 a 17, Paulo exorta Timóteo a seguir seu exemplo, enquanto que a segunda parte, versos 14 a 17, o apóstolo convoca o jovem presbítero a continuar firme nas Escrituras. Há uma lição aqui, antes de Timóteo olhar para a palavra de Deus, ele deve olhar o exemplo do homem de Deus, como se diz, nós cristãos somos a Bíblia viva. Antes de pedirmos para as pessoas olharem para os valores das Escrituras, nós mesmos devemos transpirar esses valores mediante o exemplo de vida, é claro, porque não adianta a gente pregar e não viver, então temos que pregar e viver e pregar, né? Porque a Bíblia, nós somos verdadeiros, se nós somos verdadeiros de Cristo, então nós temos que dar o exemplo, e as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nossa vida. Nosso estudo se concentra nos versos 14 a 17. Vejamos então o que a palavra de Deus nos ensina neste versículo. Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado. Timóteo não só aprendeu as Escrituras, mas foi também inteirado. Este termo do grego pisto aqui significa ser firmemente persuadido, dando o sentido de convencimento. Note que aprender não basta. O que se aprendeu deve ser aplicado pelo Espírito Santo ao coração, para que também se chegue ao convencimento com a convicção que transforme a vida. Não basta só aprender. Tem que deixar aquilo que aprendeu guardado, né, guardado no coração, para dali começar a colocar em prática. Que não adianta dizer, eu conheço, eu aprendi, mas não coloco em prática e nem deixa descer o coração para que possa transformar a vida da pessoa. Paulo lista duas razões por que Timóteo precisa permanecer na fé. A primeira é sabendo de quem o aprendeu. De quem Timóteo aprendeu? Certamente de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, as quais ensinaram Timóteo desde a infância, não só elas, mas também Paulo contribuiu para a edificação da fé do jovem presbítero. No verso 10 de 1 Timóteo 1, verso 13 e 2 Timóteo 2 e 2. No verso 15 vai dizer assim, do capítulo 3, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, verso 15. A segunda razão por que Timóteo precisava permanecer na fé é que, desde a infância, ele conhecia as sagradas letras. Timóteo não era uma ilustração, Timóteo era uma ilustração de Provérbios 22 e 6, né, que diz, ensina o menino o caminho que deve andar, né? E ele foi ensinado. Foi instruído na palavra desde pequeno e agora é instado por Paulo a continuar nessa fé. No Antigo Testamento aprendemos que era dever dos pais contar aos filhos os grandes feitos de Deus
na história de Israel. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 a 4. A Páscoa era uma celebração caseira, através da qual se ritualizava aquela noite em que Deus libertou seu povo da terra da escravidão. Assim, o êxodo deveria ser lembrado por todas as gerações de israelitas. Êxodo capítulo 12. Infelizmente, hoje é cada vez menor o número de pais que transmitem os valores cristãos a seus filhos. Os pais deveriam se espelhar no exemplo de Eunice, mãe de Timóteo. Realmente hoje a gente vê que muitas pessoas não dão ênfase à Bíblia para ensinar ela a seus filhos. Né? Deixam os filhos viver deliberadamente e depois, quando eles estão aí no mundo fazendo tudo quanto não devem, elas querem reclamar, querem dizer que a culpa foi de fulano, foi de ciclano. Não, mas é porque elas mesmas não ensinam a Bíblia aos filhos em casa. E é um dever nosso ensinar a Bíblia aos nossos filhos. Deuteronômio capítulo 6, verso 1 a 4 já deixa bem claro isso. A expressão que podem fazer-te sábio, que talvez reflete o uso, né, no Salmo 19, verso 7, da sabedoria aos simples, contrasta com a insensatez e com os enganos dos falsos mestres. É através das Escrituras que alcançamos a maturidade e a sabedoria necessária para uma vida cristã autêntica. Quando ignoramos os valores da palavra de Deus, nos enveredamos por um caminho de insensatez, no qual o fim certamente é a morte. Verso 16 vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus. Alguns comentaristas seguem a tradução da Vulgata. Toda a escritura inspirada por Deus é útil. Essa tradução tem uma implicação. Nem toda a escritura é útil, mas somente aquela que foi inspirada por Deus. Assim, somente algumas partes da escritura têm sido inspirada. Entretanto, a melhor construção gramatical é aquela que considera o termo inspirada, não como um atributo, mas como predicativo do sujeito, né? Do grego graphe, escritura, inspirada, como o termo útil, é um adjetivo de escritura. Entre esses dois adjetivos existe um conectivo, e é grego kai, o que significa que Paulo está afirmando que as verdades sobre a escritura, a saber que ela é inspirada e que ela é útil, não somente uma dessas duas coisas. Portanto, o texto está afirmando a inspiração plenária das escrituras, ou seja, cada uma das partes da palavra provém do sopro de Deus e tem autoridade definitiva sobre a nossa conduta de fé. Realmente, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, né? Ela ali é a revelação de Deus para o homem. Então, toda a palavra que está na Bíblia, ela é inspirada por Deus. Inspirada por Deus no grego trata-se de uma única palavra, né? Theopneustos, composta por duas ou outras palavras, theos, Deus, e pneu, respirar, né? A princípio parece que o termo não tem a ver com inspiração, mas expiração, pois literalmente significa sopro, soprado por Deus. Assim, a inspiração ou mesmo expiração exprimiria com maior exatidão o sentido do adjetivo grego, mas a explicação abaixo elucida melhor isso. Mesmo que pudesse ser demonstrado que a ideia ativa de Deus soprando o seu fôlego nas escrituras é preferível, nada impediria que houvesse uma forte visão de inspiração, contando que essa inspiração corresse de uma vez por todas no momento da redação do texto. A ideia principal então seria que graphe é um termo totalmente premiado pelo sopro divino. Paulo continua sua argumentação dizendo que, além de inspirada, a escritura é útil. Esta palavra é a tradução do grego orphelimos, quer dizer lucrativo. Este termo grego provém do orphileo, proveitoso, benéfico. Um paralelo significativo é encontrado em Hebreus 4, verso 2, onde as boas novas não beneficiariam ou foram proveitosas para os que ouviram, porque a mensagem não entrou fé por parte dos ouvintes. É claro, se você não colocou fé naquilo que ouviu, ela não vai ter proveito nenhum. Mas quando nós colocamos fé naquilo que nós ouvimos, certamente ela vai gerar algo de proveitoso para nós. Por isso a palavra de Deus ela tem que ser ouvida com fé e com reverência. Portanto, a Escritura tem autoridade divina, inspirada e benéfica àqueles que a leem com fé, útil. Para isso, a partir disso, podemos perceber 4 adjetivos da Escritura. A Escritura é inspirada e útil para o ensino. Atentemos para o termo didáskala, do grego quer dizer ensino. A Escritura tem autoridade divina para reger nosso ensino e doutrina. Ela é a nossa única regra de fé e prática.
Nas epístolas pastorais, Paulo preocupa-se com a falsa doutrina que se infiltrava na igreja, 1 Timóteo 1:3, e convocou tanto Timóteo como Tito a zelarem pelo ensino e a sã doutrina, 1 Timóteo capítulo 1, verso 10, 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e Tito 2:1. A Escritura é inspirada e útil para a repreensão. A palavra grega elechos, repreensão, alude à verificação pela qual algo é provado ou testado. Em Mateus 18:15 e 1 Timóteo 5:20, o mesmo termo é usado sugerindo arguição ou convencimento a respeito do pecado. Essa deveria ser a nossa postura com a Bíblia, quando confrontados com a palavra. Somos provados e verificados a tal ponto que, caso haja em nós algo que desabone a vontade de Deus, somos convencidos do erro. Mas não somente o nosso pecado é confrontado. O texto continua. A Escritura é inspirada e útil para correção. O termo aqui grego é epatosis. Epanortosis denota restauração ao estado correto. Se repreensão enfatiza o aspecto negativo da obra pastoral, a correção enfatiza o lado positivo. O pecador deve não só ser advertido a abandonar a vereda errada, mas também guiado na vereda certa, né? Ele deve ser convencido de abandonar o pecado e ser convencido a andar pelo caminho certo, né? Mas deve ser guiado na vereda certa ou reta. Deuteronômio capítulo 12, verso 3. Isso também toda a Escritura é capaz de fazer, né? A Bíblia é capaz de fazer isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós somos confrontados. E a partir daquele confrontamento, vai o quê? O Espírito Santo vai trabalhando e vai vendo um convencimento para que a pessoa abandone o pecado. Continuando, ele vai dizer, a Escritura é inspirada e útil para a educação na justiça. O termo paideia tem um sentido muito rico. Pode ser traduzido na instrução e na disciplina, como em 2 Timóteo 2:25 e Efésios 6:4. Para alguns comentaristas, corresponde a corrigir em seu aspecto positivo, mas em Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14, paideia ganha o sentido de treinamento para uma vida santa e reta. A justiça, pois, teria o sentido de boas obras, como em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21 a 22. Isso ficará mais explícito no verso 17. Portanto, as Escrituras são o nosso manual de doutrina para o ensino. Ela em si examina se há em nossa vida algum pecado para repreender, nos dirige a um caminho reto para a correção, restaura e nos prepara para vivermos a vida marcada por um caráter segundo o coração de Deus, para a educação na justiça. Tá vendo? É isso que a Escritura faz. Ela corrige, ela ensina, ela repreende, ela educa, né, em justiça. Verso 17 vai dizer, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. O homem de Deus aqui nas epístolas a Timóteo é uma referência ao ministro do Evangelho, 1 Timóteo 6:11. Mas a extensão pode ser aplicada aos cristãos em geral. A palavra artios, do grego, significa perfeito, alude a algo completo, da mesma forma que exartios, do grego, perfeitamente habilitado. A Escritura vai trabalhando em nossa vida de tal forma que nosso caráter vai sendo completado com a perfeição que existe em Cristo, e assim como Cristo estaremos preparados para toda boa obra. 1 Timóteo capítulo 5, verso 10, 2 Timóteo capítulo 2, verso 21 e Tito 3:1. O Espírito Santo não só se satisfaz enquanto a palavra de Deus não cumprir plenamente a sua missão e o crente não tiver alcançado a medida da estatura da plenitude de Cristo, Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. É isso que o Espírito Santo faz, né? Convencer o homem de Deus e vai aperfeiçoando ele a cada dia. Por vezes ouvimos crentes dizendo que não estão preparados para realizarem alguma coisa em prol do Evangelho. Entretanto, a Escritura desafia todos os crentes a estarem preparados para a execução das boas obras. Há outros que, enquanto indagados por um descrente sobre a fé, dizendo não saber e quão vão procurar a resposta com o pastor. Esta mais que na hora de tais cristãos se conscientizarem da necessidade que tem de amadurecimento através da espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. É verdade, tem crente que, quando pergunta a ele se ele tem a certeza da salvação, ele diz que não sabe. Ele fica calado. E quando chega na presença de uma pessoa que não é crente, ela fala tudo o que ela quer e ele aceita, mas era para ser o contrário, é para ser o contrário. Ele tem que falar
retribuir aquilo que ele falou através da palavra de Deus, tendo certeza da sua salvação e não ficar em dúvida, porque nós não devemos ter dúvida da nossa salvação. Nós temos que ter a certeza no coração que todo o nosso pecado foi perdoado e agora nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Não devemos ficar em dúvida. E ter sempre a Bíblia, né, em mente. Sempre ela em mente, para quando nós somos afrontados, nós respondemos com a palavra de Deus. Para concluir, ele vai dizer: Paulo desafiou a Timóteo a permanecer na fé. Ele insistiu na lealdade de Timóteo à sua vocação ministerial, ao próprio Paulo e a Cristo e a seu evangelho, incluindo o ensino das Escrituras. Timóteo deve permanecer leal a despeito do sofrimento e em face da oposição. Timóteo deveria manter a fidelidade ao ensino de Paulo. Tal ensino tinha autoridade divina. Assim também, em face de tantos eventos de doutrinas atuais, precisamos renovar nosso compromisso com a palavra de Deus. Não se trata de um compromisso somente com uma verdade objetiva, mas com uma verdade que transforma a nossa conduta e nos prepara para vivermos uma vida justa em meio a uma sociedade corrompida. Nós devemos permanecer sempre fiéis, leal, como Paulo estava exigindo de Timóteo, que ele fosse leal tanto a Paulo como a Cristo e à palavra. E dessa mesma forma temos que ser nós, né? Porque Deus ele tem um objetivo na vida de cada um. Por isso que ele vai dizer, não se trata de um compromisso somente com uma verdade objetiva, mas com uma verdade que transforma nossa conduta e nos prepara para viver uma vida justa em meio a uma sociedade corrupta, né? Então, em meio a essa sociedade corrupta que nós estamos hoje, nós temos que viver em lealdade à palavra de Deus. Temos que ser leal a ela, temos que ser fiéis. Mesmo passando por problemas, mesmo passando por tribulações, mas nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. E acima de tudo, fiéis a Cristo. Que nós possamos ter sempre isso em mente. Que nossa conduta de regra e fé é a Bíblia. E que nós possamos ser fiéis a ela em tudo. Não se deixando levar pelo modismo do mundo. Porque o mundo está aí, né? De ponta cabeça, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Mas Jesus ele está voltando. Então nós devemos estar preocupados sempre com isso, com a volta de Cristo e ser fiéis a Ele até o fim. Lá em Daniel ele vai dizer, né? Daniel capítulo 12, tu porém vai até o fim. Não basta só começar, não basta ficar pelo meio, tem que ir até o fim. E ir até o fim com fidelidade. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.